Nós três, Gustavo, Kenneth e César, somos renascidos em Pentecostes. E estamos aqui com um coração cheio de alegria, com muita graça, com muita honra estar aqui com vocês, fazendo esse louvor conforme a vontade de Deus. Eu sei que tem umas pessoas, se quiser chegar aqui, nos aceito a ajuda no cantar, pode orar, não tem problema não. Tiver a voz feminina aí. Nós somos uma cozinha, na cozinha a gente junta tudo e a comida sai boa. Tá certo? Então nós vamos começar a cantar com vocês aqui agora, vamos com alegria, mas fica de pé agora, pé para cantar tem que ser em pé. E o Senhor vai transpor essa alegria no nosso peito. De situação de vida e dessas coisas. E eu comecei a pensar, eu falei, uai, por que tudo isso? E eu comecei a imaginar, Jesus começou sua vida pública com 30 anos de idade. E antes de Jesus entrar na sua vida pública, o seu primo João Batista estava preparando o caminho para ele. E eu comecei a pensar, eu falei, João Batista tinha muito próximo dessa cidade. Na verdade, 9 meses, 6 meses, mais velho. E eu comecei a ficar imaginando tudo isso. E aí, Jesus foi me remetendo para a idade
dos seus apóstolos. E eu fiquei ali quebrando a cabeça, pensando, assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, os apóstolos, quando conheceram Jesus, eles eram todos muito jovens. Eles eram todos muito jovens. Sabe, Pedro, quando teve encontro, os apóstolos quando tiveram, eles tinham uma idade ali entre 20 a 30 anos de idade. Na verdade, não chegava nem a ter 30 anos de idade. A teologia nos diz que Pedro devia ter entre 25, 26, 27 anos no máximo. E eu estava pensando na profissão de Pedro ali, eu falei, poxa, mas Pedro com essa idade já era um profissional de primeira qualidade, como pescador. Ele já tinha guardado como tão jovem já ser tão bom. E provavelmente foi formado para ser bom pescador. Com esse cara formado, já vi jovenzinhos, provavelmente, aí a minha cabeça louca que pensa, provavelmente Pedro deve ter pego muito na luz do pai dele. E o pai dele levou ele para dentro dos rios para pescar, dentro do mar para pescar. E foi ensinando ele toda a vida. Porque era assim que as coisas funcionavam. Era assim que as coisas funcionavam. Os pais iam ensinando os filhos e os filhos iam crescendo. E Pedro era grande. Olha, eu conheci um cara muito bom, um cara que você tem que conhecer. E ele foi conhecido. E quando ele conheceu Jesus Cristo, a vida de Pedro deu uma mudança. Uma mudança de vida para Pedro. Pedro já não pensava mais só em pescaria, Pedro já pensava muito mais além daquilo, ele já tinha sede de saber quem era aquele homem que fazia milagres, quem era aquele homem que falava com o Espírito Santo que viria, quem era aquele homem que prometia a vida eterna para eles, quem era aquele homem que prometia a eles que tudo que ia acontecer. Eu sou muito bom pescando para que eu tenho que conhecer tudo isso. Aí, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já até aqui a vocês para falar de Jesus Cristo para vocês, porque nós acreditamos que isso é uma mudança de vida muito boa. E Jesus queria provar para Pedro que ele seguindo ele seria muito melhor. E sabe o que Jesus fez com Pedro? Falou, Pedro, vamos pescar. E Pedro falou, vamos. Olha, agora você está na minha área. Jesus? Está advogado? Sabe o que Pedro estava fazendo? Aquilo que ele melhor sabia fazer. Pedro estava fazendo aquilo que ele era um craque. Pedro estava fazendo aquilo que era um gênio. Sabe? Pedro estava fazendo aquilo que ele melhor conduzia. E Jesus estava virando dele, olhando Pedro fazer. Jesus estava ali tranquilão. E Pedro jogava rede no mar. Pedro jogava rede. Como é que é papo de pescador? Quem é pescador aqui? Quem pesca aqui? Ninguém pesca? Quando a gente não pesca nada, é como? E hoje está ruim, está sujo. Ou vocês estão conversando demais. Por isso que os peixes estão rindo. Provavelmente Pedro falou isso para Deus, também, você é um pé frio danado. Primeira vez que vem eu não pego nada. Toda vez que eu venho eu encho o barco com peixe. E Jesus vai me olhando. Fala, vai, e Pedro não estava em nada. Pega a sua rede aí. Joga ela ali daquele lado ali. Aquele lado direito ali, tá vendo? Joga ali. Ele olhou e falou, rapaz, você não sabe de nada não, o pescador aqui sou eu. Você é carpinteiro. Olha a diferença. Eu sou um homem do rio, do mar. E você mexe aí com madeira, fazendo coisinha para casa de mamãe. E eu levo o alimento através disso aqui. Olha ali, Pedro. Pedro jogou. Quando Pedro jogou, sem esperança alguma, porque ele estava tentando pescar faz tempo, e ele sem esperança alguma, quando ele trouxe a rede, meu amigo, veio peixe demais. Veio peixe demais, ele foi puxando, e aqueles peixes vindo, e ele falou, é peixe demais. Morreu o assunto. Mas sabe uma coisa? Jesus faz aquilo que ele faz com a gente sempre.
ele destrói a soberba do Pedro. Ele destrói ele achar que ele é muito melhor que todo mundo. Ele nos destrói aquilo que faz que a gente se ache superior aos outros. Jesus faz com que nós pensemos assim, porque quando a gente é muito bom numa coisa, você tem a sua profissão que eu não sei qual é, você se acha muito melhor do que os outros, você se acha muito superior aos outros. Sabe, Jesus quando olha para a gente começa a falar assim, olha, você está se achando demais, você está crescendo demais, você acha que é algo mais. Jesus começa a te quebrar e falar, não é assim não, você só faz tudo isso, você sabe por quê? Porque eu te capacito para fazer isso. Porque quem sabe tudo aqui sou eu, você é apenas um instrumento que eu uso. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela, oh, você é um instrumento. Quem nos dá essa mudança de vida é o próprio Senhor. Quem faz que nós nos transformemos é o próprio Senhor. Quem faz olhar para diante de nós e entendermos que nós já somos um instrumento na mão de Jesus é o próprio Senhor. Aí Pedro começou a entender a palavra. Mas quando continuou a caminhada de Pedro, deixa eu te falar, na hora que Jesus foi preso, Pedro foi lá, cortou a orelha do soldado. Pedro foi para toda a igreja, Pedro, quieto, pegou a orelha, botou a orelha no lugar do cara. Pedro, calma. Pedro, sou eu e você, meu amigo, sou um brother, amigo, você me ensinou a pescar, você me deu um sinal de vida, você começou a transformar minha vida. Eu sou fera junto contigo. Quem é que anda comigo? Eu sou o escolhido, sou eu com você juntinho. Pedro, animal, daqui a pouco você vai me negar 3 vezes. O galo nem vai cantar direito e você já vai me negar. Jamais. Ah, eu sou coordenador das festas de louvor São Sebastião. Jamais pecarei. Jamais me afastarei de ti. Oh, o Pai me escolheu. Eu sou coordenador do grupo de oração, escolhido pelo Padre. Sou coordenador dos catequistas, escolhido pelo Padre. Jamais, Pedro. Cara, esse lugar pela terceira vez, você vai me negar. Nunca. No terceiro cantar do galo, Pedro chorou desesperadamente. Pedro chorou, Pedro se arrependeu, Pedro teve uma dor gigante, Pedro sentiu um cortar dentro da carne dele gigante, ele se sentia destruído, porque ele entendeu que realmente ele não era mais uma vez ensinado que ele não é mais do que ninguém, ele é apenas um instrumento do Senhor. Pedro entendeu que ele estava ali por causa do Cristo, que ele sozinho é incapaz de fazer qualquer coisa. Vocês entenderam? Sozinho é incapaz de fazer qualquer coisa. Sabe, Pedro, quando negou o Senhor pela terceira vez, ele se sentiu na solidão, ele se sentiu desesperado. Jesus voltou, encontrou ele de novo, encontrou Pedro. Pensou se fosse ele encontrando Pedro? É bem que era Jesus. Você ia falar, fala aí, Pedro. Viu quem? Safado, você me traiu. Jesus nem lembrou disso. Pobre Pedro. Pobre Pedro. Jesus olhou e falou, olha, vamos fazer o seguinte. Se reúnam aí. Reze. Mas não se afaste de Jerusalém não. Eles estavam saindo fora. Não se afaste de Jerusalém não. Se reúne aí, fica aí. Eles espertamente pegaram a Virgem Maria, reuniu com ela e falou, está mandando a gente ficar aí. Aí começa a parte da história. Eles reunidos em unidade, o Espírito Santo pousou sobre eles. O Espírito Santo pousou sobre eles e ali começou a nascer uma nova geração. Começou a nascer ali uma geração que acreditava em Cristo. Nasceu ali uma igreja que acostumava em Cristo. Uma igreja que olhava e falava, ah não, agora sim nós vamos caminhar com Jesus Cristo. Essa é a direção que temos lá. Por isso eu digo a você, olha para o irmão do lado e diga, vamos seguir Jesus Cristo? No versículo 14, Pedro então pôs-se de pé. Olha o que acontece com aquele que traiu, aquele que não sabia pescar nada e achava que era grande pescador. Aí ele já com moral se pôs em pé, mas ungido pelo Espírito Santo.
na sua vida antes de vir para a igreja, na sua vida antes de chegar até aqui. E chegando lá, Pedro, de pé em companhia dos 11, com voz forte, disse-lhes: homens das Judéias, vós todos que habitais em Jerusalém, aqui em Alexandre, seja vós isso conhecido, prestai atenção às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, não se dispersais por isso, não será ainda a hora terceira do dia. Acontecerá nos últimos dias, e Deus quem fala: derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão a vossos filhos e vossas filhas, os vossos jovens terão visões, os vossos anciões sonharão, e sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei naquele dia o meu espírito, e profetizarão. Farei aparecer prodígio em cima do céu, milagres debaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O céu converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então todo que me invocar o nome do Senhor será salvo. Aplauda o Senhor por isso, aplauda aquele que vai ficar salvo. Cheio de pecado, cheio de problemas, com vergonha de olhar para Deus. E Pedro olha para ele e diz: olha para nós, olha aqui para nós, sou eu, Pedro. Sou eu, Pedro. Aquele que caminhou com Jesus durante 15 anos, sou eu, Pedro, aquele que reza, sou eu, Pedro, aquele que pescou o barco todo cheio de coisas, sou eu, Pedro, mas agora não sou mais eu, Pedro, sou eu, Pedro, o Espírito Santo, que eu acabei de receber ali atrás agora, sendo no cenáculo, junto com a Virgem Maria, junto com meus irmãos apóstolos, junto com meus irmãos discípulos que estavam comigo. Fui eu que estava lá, me enchi do Espírito Santo, estou cheio de autoridade. Deixa eu te falar, meu amigo, que conversa é essa que você não anda? Levanta, vai, levanta, com autoridade, levanta e anda. Ele levantou e andou. Mas não foi Pedro que fez nada, porque ele estava cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, cheio de autoridade. E aí, meu amigo, o que acontece? Levanta, anda, porque Jesus está contigo. Ele levantou, pegou a capa, jogou fora, começou a andar, pulou de alegria. Jesus levantou muitos coxos que aqui estavam e hoje estão de pé, porque olharam para Pedro e vão estar com ele nessa igreja católica, apostólica, romana.